É importante que nós hoje dediquemos atenção especial ao direito sucessório em razão das grandes mudanças, das notáveis mudanças que se operaram neste ramo do direito civil, principalmente do Código Civil, ou melhor, do novo Código Civil 2002 para cá. Mas mesmo antes, já com a Constituição de 88 e a criação da união estável, com direitos sucessórios para o companheiro, depois as leis da união estável consagrando esses direitos, nós tivemos essa introdução de um novo campo dentro do direito sucessório com que antes não se sonhava. Muito obrigado, Nádia. Tamanha é a evolução do direito sucessório, que está intimamente ligado ao direito de família, que nós não podemos dizer ainda que está tudo resolvido. Muita coisa está se abrindo de novo ainda neste importante campo do direito das sucessões. Vejam o julgamento do Supremo Tribunal Federal, recentíssimo, de 2 dias atrás, na apreciação da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4.277, e também da arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 132. Foram duas ações julgadas simultaneamente pelo STF em sua composição plena, e vocês assistiram, viram o noticiário da imprensa, da mídia, trazendo a grande novidade. Qual é a grande novidade hoje, afetando o direito de família e direito das sucessões? É o reconhecimento da união estável homoafetiva. União estável homoafetiva que o direito brasileiro ainda não contempla regularmente. Não há uma legislação que efetivamente conceda esses direitos, mas a jurisprudência vem se manifestando há tempos no sentido de acolher certos direitos aos companheiros de uniões do mesmo sexo, como, por exemplo, direitos previdenciários, direitos securitários. E agora, embora sem lei ainda, vem a mesma jurisprudência abrindo uma nova clareira aí no campo do direito familiar, ao reconhecer as uniões homoafetivas como união estável, equiparando a união estável entre homem e mulher do artigo 1723 do Código Civil, com isso alargando também a possibilidade do direito sucessório por força do artigo 1790, que prevê assim com relação ao companheiro sobrevivente de união estável. Bem, isto apenas para introduzir o tema e mostrar a sua relevância, a sua importância, a sua atualidade. Nós vamos hoje tratar deste assunto, mas com ênfase específica para o direito do cônjuge sobrevivo. Esse é o tema que me foi dado para destacar a importância de análise das grandes mudanças que se operaram. Houve no direito brasileiro uma valorização do cônjuge. Interessante esse aspecto, porque se fala muito que o novo direito civil, constitucional também, ao alargar a possibilidade do divórcio, ainda agora tivemos também a emenda constitucional número 66 de julho de 2010, abrindo o divórcio direto, potestativo, sem peias, sem requisitos, achando-se que com isso a família estaria prejudicada ou minada e o casamento falido. No entretanto, é o contrário que se observa. No momento em que o divórcio é facilitado, dá-se oportunidade ao divorciado, à divorciada, de contrair uma nova união, seja união estável, seja casamento, e assim regularizar uma família que no tempo em que não havia divórcio, não constituía uma família regular, era família concubinária, sem direitos. Então hoje, com essa abertura nas relações familiares, faculta-se às partes regularizar a nova união,
sem outros entraves. E com isso fortalece-se a família. Quanto ao cônjuge, ou seja, a pessoa casada, eu disse, ele foi valorizado dentro do direito civil, principalmente no campo sucessório, bastando verificar que o cônjuge foi guindado à posição de herdeiro necessário. Não era assim no Código Civil de 1916, em que herdeiro necessário era apenas o descendente e o ascendente. Artigo 1721 do Código Velho. O Código Novo, no artigo 1845, acrescenta e o cônjuge. Então isso é valorização do cônjuge. Outra valorização que se dá ao casamento é a concessão do direito de concorrência do cônjuge na herança devida aos descendentes e, não havendo descendentes, na herança que se atribui aos ascendentes do falecido. É o que nós vamos ver hoje também. Um dos tópicos principais do nosso estudo, e difícil, é complicado, devido à questão de números, de cálculos, de condicionantes, pressupostos. Nós vamos estudar isso, ou rever isto, porque certamente você já conhece, porque não se trata de uma mudança tão recente, é do Código Civil de 2002, nós veremos então que o cônjuge é valorizado. Vou fazer um rapidíssimo retrospecto histórico quanto à posição do cônjuge no direito sucessório brasileiro para demonstrar essa valorização crescente que se deu entre nós. A época da consolidação das leis civis, durante o Império no Brasil, a ordem da vocação hereditária era assim disposta. Em primeiro lugar, recebe herança os descendentes. Em segundo lugar, os ascendentes. Em terceiro lugar, os colaterais. E o cônjuge? Só em quarto lugar. Depois dos colaterais. Pior, os colaterais eram herdeiros até o 10º grau. Não é como agora, 4º grau, até o 10º. O que significa na prática, ou significava? Que certamente o cônjuge quase nunca recebia herança, porque sempre haveria algum parente distante, um colateral até o 10º grau, é bem longínquo. Então, era assim, no tempo do Império, na consolidação das leis civis. Veio o Código Civil de 16, já antes dele, a Lei Feliciano Pena, colocou o cônjuge em terceiro lugar. Em 1907, a Lei Feliciano Pena, depois do Código Civil de 16, alterou a ordem da vocação hereditária para colocar, em primeiro lugar, os descendentes, em segundo, os ascendentes, em terceiro, o cônjuge. Então, houve uma valorização já no começo do século passado. E os colaterais herdavam até o 6º grau pelo Código Civil de 16, mas em 1945 houve um decreto-lei que alterou esse dispositivo do 1612 do Código Velho para que o colateral herdasse só até o 4º grau, como é até hoje. Essa ordem de chamamento à herança foi repisada no Código Civil de 2002, mas com um diferencial enorme, que é o da concorrência sucessória do cônjuge com descendentes e com ascendentes. O que significa também, na prática, uma valorização enorme, porque o cônjuge hoje pode ser o primeiro na ordem da vocação junto com o descendente. Não havendo descendente, ele será o segundo junto com o ascendente. E claro, não havendo descendente e ascendente, o cônjuge é o herdeiro universal. Essa é a posição hoje do cônjuge sobrevivo dentro do direito das sucessões. Este tema é cuidado no Código Civil de 2002 de uma forma um tanto confusa. Isto eu vou fazer a crítica. A redação às vezes é ambígua e pior, às vezes é omissa, o que traz dificuldades práticas na apuração de certos casos. Nós vamos ver com detalhes, mas basta considerar já de antemão que o Código fala em concorrência sucessória do cônjuge com descendentes comuns e com descendentes
exclusivos do falecido, distinguindo que no caso de concorrer com descendentes comuns, o cônjuge tem a garantia de 1/4 da herança. Então, se tiver 10 filhos comuns, 1/4 é garantido ao cônjuge, 25%. E o resto é que é dividido para os descendentes. Portanto, cada um receberia 7,5%, 75%, dividido por 10, 7,5%. Bem menos do que o cônjuge. Mas se os descendentes forem exclusivos do autor da herança, então o cônjuge não tem direito a 1/4 da herança. O que significa que aí perde-se a cota do cônjuge em favor dos filhos exclusivos. Vai dividir tudo simplesmente pelo número de herdeiros junto com o cônjuge. Só que esqueceu-se o legislador da hipótese de existirem filhos comuns, alguns, e outros exclusivos. Porque nas famílias mosaico, que hoje se verificam em razão da facilidade do divórcio, da união estável, de outras formas familiares, existem os nossos, existem os meus, existem os seus. Os seus, os meus e os nossos, como se diz na família mosaico. Ou seja, filhos havidos de diversas origens. E se isso acontecer, o Código não dá resposta sobre como calcular se resguarda ou não 1/4 da herança. E aí vem uma série de teorias, de hipóteses, A, B, C, D, que os autores, os doutrinadores colocam sem haver nenhuma ainda definição oficial da jurisprudência. Bem, eu estou dando uma ligeira introdução ao tema para demonstrar a vocês a importância do seu estudo devido às mudanças e para já desde o princípio dizer duas coisas importantes. Primeiro, deu-se a valorização do cônjuge? Sim. O cônjuge hoje tem um tratamento diferenciado no direito sucessório, melhor do que o que tinha no Código Velho. Segundo, as disposições do Código Civil são um tanto mal dispostas, são mal redigidas. Isso traz dificuldades de interpretação, dificuldades de aplicação pelo operador do direito, pelo juiz, pelo advogado, por todos, ou pelo partidor, todos aqueles que trabalham nesta área. Este é o controle? Aqui. Vamos então seguir com alguns quadros do direito sucessório brasileiro para ter um ordenamento na nossa exposição. E eu aqui quero fazer um parênteses para saudar, além dos presentes, todos os colegas advogados e estudantes de outras partes do país que estão irmanados conosco nesta noite, neste encontro jurídico. Temos representações de entidades de advogados de todos os estados do Brasil, praticamente todos os estados do Brasil, participando conosco, e espero que ao final dessa exposição, que será breve, cerca de 60 minutos, possamos trocar ideias também não só com os presentes, mas com os colegas de fora, para que algumas dúvidas ou questionamentos possam ser levantados e, quem sabe resolvidos em conjunto. O direito sucessório tem a sua importância porque se baseia numa outra fase da nossa existência, ou melhor, baseia-se no direito post-mortem. Trata-se de um direito que depende de um evento, que é a morte. E embora se diga que a morte tudo extingue, mors omnia solvit, até porque, diz o Código Civil, com a morte extingue-se a personalidade da pessoa, no direito sucessório é o contrário, nada se extingue, pelo contrário, aí é que inicia o direito. O direito sucessório depende, portanto, de um evento, que é o óbito da pessoa, ou então a sua ausência judicialmente declarada. A ausência judicialmente declarada também seja, não abertura de inventário, mas abertura da sucessão provisória, depois da sucessão definitiva, após a sentença declaratória do desaparecimento, da ausência da pessoa do seu domicílio. O grande personagem, portanto, desta nossa história, desse nosso debate, é
o de cujus, assim chamado em latim, cujo nome correto seria, por nós, usado como autor da herança. Autor da herança é um nome técnico mais apropriado para o falecido, o finado, o extinto. Alguns chamam de inventariado quando há um processo de inventário aberto, quando na verdade não é um termo técnico adequado, porque inventariado são os bens. O falecido, sim, é o autor da herança. De cujus, em latim, daquela frase, de cujus hereditate agitor, de cuja herança se trata. Daí se resumiu a expressão de cujus, que significa do qual, em latim. A palavra é largamente usada e, às vezes, traduzida para o português como de cujo. O próprio Pontes de Miranda chega a usar essa expressão de cujo, que não é errada. É correta também, português castiço, embora o mais comum seja o nome latino de cuius. Nós vamos analisar os aspectos novos e mais controvertidos, portanto, do direito sucessório envolvendo a pessoa do cônjuge, que tem, naturalmente, os seus direitos assegurados. E para isso é preciso saber quais as fontes legais para estudo. Quando se vai fazer qualquer incursão jurídica, seja para uma petição inicial, seja para a abertura do inventário, seja para uma contestação, seja para uma tese de doutorado, uma monografia escolar, a primeira coisa que se tem a fazer é saber o que diz a lei. O que é que a lei diz? Muitas vezes a resposta está clara na lei. E aí fica mais fácil responder, conhecendo a lei. Se a lei não estiver clara e suscitar interpretações divergentes, será necessário, então, estudar sistematicamente a lei, os artigos correlatos ainda, e depois ir à doutrina, a ver o que dizem os autores e a jurisprudência, como decidem os tribunais, para que você possa, como bom advogado ou como pessoa interessada, ter a sua resposta, ou dar a sua resposta a quem necessite. Então, vamos verificar as fontes legais para o estudo do direito sucessório, começando, naturalmente, pela Constituição Federal. No artigo 5º, ao consagrar os direitos fundamentais das pessoas, a Constituição Federal traz os incisos 30 e 31, falando que é garantido o direito de herança. É garantido o direito de herança. Olha que expressão bonita da Constituição. Portanto, constitui garantia fundamental das pessoas, cláusula pétrea, o direito à herança. Por isso que a legislação ordinária não pode afastar esse direito, atribuindo, por exemplo, os bens, ainda que haja herdeiros, para outros entes. Ela pode atribuir em caso de herança vacante, que é quando inexistem herdeiros, mas não quando haja herdeiros na ordem estabelecida. Por quê? Porque estará afetando o direito à herança que a Constituição assegura no artigo 5º, inciso 30. O inciso 31 fala também em direito sucessório na Constituição, ao dar preferência à legislação brasileira em benefício do cônjuge brasileiro quando casado no exterior. Esta regra do inciso 31 é repisada no artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje não é mais Lei de Introdução ao Código Civil, como vocês devem ter visto, mas Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Uma recente lei mudou o nome da antiga LIC, que é aquela leizinha, que na verdade é um decreto-lei, que introduz o Código Civil. E agora serve também ao direito brasileiro de modo geral, daí o novo nome que se deu, a LIC, nos seus artigos 10 e 11, antiga LIC. Mas quem cuida mesmo do direito das sucessões com profundidade é o direito civil, claro, no livro 5º. Livro 5º, Direito das Sucessões, nos artigos 1784 até as disposições finais para além do artigo 2000. Nós temos mais de 200 artigos, portanto, no Código Civil, no livro 5º, tratando do direito das sucessões, com 4 grandes títulos, subdividido em 4 grandes títulos, começando por disposições gerais, depois falando em sucessão legítima,
depois em sucessão testamentária e finalizando com inventário e partilha. Disposições sobre inventário e partilha no Código Civil. Estas disposições nós temos que, evidentemente, conhecer. E é importante exercício ler os artigos do Código Civil. Às vezes eu pergunto a alunos de graduação, não é aqui, evidentemente, em que o corpo de estudantes é seleto e já, na maioria, graduado, e está apenas revendo ou se aperfeiçoando. Mas eu pergunto, já leram o Código Civil? Todos respondem, em geral, claro, já li. Aí eu complemento, mas já leram inteirinho o Código Civil, do começo ao fim? E aí poucos leram por inteiro, porque às vezes leem pedaços, ou naquilo que interessa, naquele caso concreto. Mas a gente deve fazer a leitura total, e não esquecer do Código Civil, que está lá no fim, do direito sucessório, que está no fim do Código Civil, e às vezes é omitido ou esquecido. Então, é preciso conhecer essas normas, que também ainda são complementadas no CPC, Código de Processo Civil, na parte, claro, processual, que lhe compete, artigos 982 até 1045. Ali vocês vão encontrar regras a respeito de inventário, arrolamento, medidas cautelares em direito sucessório. São as regras básicas de como proceder a um inventário, a um arrolamento sumário, a um arrolamento comum. Portanto, CPC complementando. É interessante que algumas regras do CPC e do Código Civil se conjugam ou se complementam, inclusive com relação a prazos, com relação a finalidades, habilitação de credores. Vocês vão verificar que algumas regras são ou repetidas ou complementadas no Código Civil ou no CPC. Não fossem suficientes essas, teríamos também algumas leis especiais. Assim, a Lei 6858 de 80 é uma lei muito importante. Ela excepciona da regra sucessória comum certos bens, para dizer que eles são atribuídos aos dependentes do falecido. Em vez de atribuir aos herdeiros, atribui aos dependentes. Lei 6858 de 80. Esta lei é referida num artigo do CPC. Sabe que artigo é? É o 1037. Se vocês forem ao 1037, vão verificar que se regulam por lei especial a transmissão de certos bens, ou a transmissão de certos bens se regula pela Lei 6858 de 80. E ela diz respeito à saldo de salários, fundo de garantia, PIS/PASEP, restituição de imposto de renda e pequenos depósitos bancários de poupança no valor de até 500 ORTN. Nesses casos, e só nesses casos, a transmissão se opera de forma facilitada em favor dos dependentes do falecido e não os herdeiros na ordem da sucessão legítima. Por fim, embora sem esgotar outras eventuais regras que existem na legislação ordinária, nós temos uma recente lei de 2007, a Lei 11.441. Esta lei é de grande importância, alterou os artigos 982 e 983 do CPC para introduzir o quê? Uma facilitação no processo de inventário, que antes era exclusivamente judicial e agora passou a ser também extrajudicial, ou por escritura pública, ou notarial, ou administrativo, como queiram. Hoje nós sabemos que se pode fazer um inventário sendo as partes maiores e capazes, e não havendo testamento, estando todos de acordo, por uma escritura pública, indo ao tabelionato e lavrando a escritura com partilha amigável, sempre com assistência de advogado. A posição do advogado é assegurada, mesmo então nesses procedimentos extrajudiciais que se realizam no inventário, facilitando a transmissão dos bens aos sucessores. O nosso assunto é sucessão hereditária, que significa em decorrência da morte de alguém pela transmissão dos seus bens aos sucessores legítimos ou testamentários. Chama-se também sucessão causa-mortis, ou mortis-causa. É a mesma coisa, invertendo-se os termos,
latinos que significam em razão da morte. E admite-se a sucessão hereditária duas espécies. A primeira espécie é chamada e conhecida, e todos sabemos, sucessão legítima. Dela cuida o Código Civil a partir do artigo 1829, falando na ordem da vocação hereditária, quem é herdeiro, etc., e estabelecendo os quinhões a que cada qual tem direito, os cálculos, etc. Então, a sucessão legítima é aquela que se dá em decorrência da lei, em favor das pessoas indicadas na lei, segundo uma ordem de chamamento, que é também conhecida como ordem da vocação hereditária. Mas existe uma outra forma de se transmitir bens, além da sucessão legítima, que se dá em favor dos descendentes, ascendentes, cônjuges, colaterais. Existe uma outra forma, que é a sucessão testamentária. A sucessão testamentária é que se dá por testamento, ou seja, por disposição de última vontade do titular dos bens, do autor da herança. Qualquer de nós, maior e capaz, a partir de 16 anos de idade, pode fazer testamento. Faz um testamento pelas formas previstas na lei e assim dispõe que os seus bens fiquem para A, B, C, estabelece legados, estabelece atribuições de quinhões, etc. E então se pergunta, se alguém pode fazer um testamento, dispondo que os seus bens fiquem para terceiros, estará afastando a sucessão legítima? Ou, por outras palavras, qual das duas tem mais valor? Qual prevalece? A sucessão legítima, que manda entregar os bens àquelas pessoas segundo a ordem da vocação hereditária, ou a sucessão testamentária, que determina a entrega de bens às pessoas indicadas no testamento? Prevalece qual? A resposta é simples. Prevalece a disposição da pessoa. Ele é o titular dos bens, ele deixa para quem quiser. Portanto, prevalece a disposição testamentária sobre a sucessão legítima, quando há testamento, claro, mas com um limite. Qual é o limite? É o valor da legítima. Existe no direito hereditário esta denominação de uma parte da herança que se chama legítima, constituída da metade da herança, que cabe aos herdeiros necessários, mas só quando houver herdeiros necessários. Porque não havendo herdeiros necessários, então não há legítima. Se não há legítima, tudo é disponível. E o testador pode deixar todos os seus bens, por exemplo, para uma instituição de caridade, desde que não tenha descendentes, nem cônjuge. Às vezes ele é um solteiro, sem pais vivos, não teve filhos, não se casou, pode ter alguns irmãos, ou primos, ou tios. Aí, nesse caso, a sucessão legítima não prevalece nem na metade. Ele pode deixar a totalidade dos bens a terceiros, e aí a sucessão testamentária floresce, na sua totalidade, sem a reserva da chamada legítima. Portanto, esta é a resposta, prevalece a sucessão testamentária no confronto entre a lei e a vontade do autor da herança, mas respeitada a metade da herança, que é chamada de legítima e cabe aos herdeiros necessários. Com isso, um resumo do que disse. Ao abrir seu inventário, declaram-se os bens, e a totalidade desses bens forma o monte da herança, o monte mor. Essa herança, que é a parte deixada pelo falecido, se distingue, nós veremos daqui a pouco, da meação. Se houver meação, aparta-se a meação, o que sobra é a herança. A herança é dividida em duas partes. Uma chama-se legítima e a outra é a parte disponível. A legítima é indisponível, porque compete aos herdeiros necessários. A outra parte, a parte disponível ou inoficiosa, essa pode ser objeto de testamento no seu todo. Quando se abre a sucessão, quando se usa a expressão abertura da sucessão, é preciso distinguir o seu significado
da abertura do inventário. São coisas distintas. Uma coisa é a abertura da sucessão, outra, a abertura do inventário. Basta considerar o tempo em que uma e outra ocorrem. Quando é que se dá a abertura da sucessão? Com o óbito do autor da herança. É o óbito que marca a abertura da sucessão. Por isso é que o Código Civil, logo no artigo de abertura do direito das sucessões, afirma: aberta a sucessão, transmitem-se desde logo os bens da herança aos sucessores legítimos e testamentários. Significa que rei morto, rei posto. Faleceu alguém, já não é mais titular dos bens, mas alguém assume esses bens. Quem são? São sucessores legítimos ou testamentários. Isso é a abertura da sucessão. E a abertura do inventário, quando é que se dá? Quando for aberto. Tem um prazo na lei de até 60 dias. Era 30, agora é 60. Mas não é fatal, pode ser aberto mais tarde, às vezes demora-se para abrir o inventário. E há pessoas que gostam de abrir logo também, quer resolver logo o assunto. No dia seguinte já está abrindo o inventário e disputando bens. Mas não há prazo, ou o prazo não é fatal, e a abertura do inventário é um momento subsequente em que vai se proceder uma formalidade chamada inventário para que se regularize a transmissão dos bens. Observem que o inventário, com a sentença de partilha, não é um ato constitutivo de direito à herança. É um ato meramente declaratório, porque a herança já se transmitiu antes, desde a abertura da sucessão, segundo a famosa regra do droit de sesine. Droit de sesine, expressão francesa, em latim sesina iuris, significa que a transmissão é imediata. Por isso que o Código de 16 falava desde logo, e o Código atual também usa expressão semelhante. É imediata porque não há intervalo de jacência, de espera para transmitir herança. Ela se opera ipso facto morte, em razão do fato morte, ou ausência. O inventário virá depois, com a sentença de partilha, que às vezes demora, apenas para declarar um direito que já existia desde a data da abertura da sucessão. E por isso que todos os frutos, os rendimentos, pertencem, claro, aos sucessores desde aquele momento importante em que se transmitiu a sucessão. O foro competente. Quando se abre a sucessão é necessário, claro, proceder ao inventário. Então, o foro de competência é o último domicílio do falecido. Isto é a regra do Código Civil, é também a regra do Código de Processo Civil, no artigo 89 e 96, que fala da competência internacional. E a jurisdição, agora sim, 96, a jurisdição é exclusiva aos bens situados no Brasil. Só os bens situados no Brasil é que pode ser objeto de inventário neste país, e não os bens situados fora, em razão do princípio da territorialidade e da soberania nacional que impera no sistema jurídico moderno, não só no Brasil, como em outros países ocidentais, onde a legislação é idêntica. Aplica-se a lei da data de abertura da sucessão. E isto vale, muito importante, para a ordem da vocação hereditária. Se a sucessão se abriu, porque o óbito ocorreu antes de 2002, o direito sucessório será regulado, mesmo com o inventário aberto agora, com atraso, com base na ordem da vocação hereditária anterior. Mas, se a abertura da sucessão ocorreu depois de 2003, quando entrou em vigor o Código Civil, foi em 11 de janeiro de 2003, aí já teremos a nova ordem da vocação hereditária. Então, é a lei da data da abertura da sucessão a aplicar-se. Isso se aplica à concorrência sucessória do cônjuge. Ela só existe para sucessões abertas a partir ou depois de 11 de janeiro de 2003. Vigência do novo Código Civil, da nova ordem de vocação hereditária. Em inventários antigos, ainda que não partilhados os bens até hoje, e há casos assim em São Paulo, você sabe que há inventários, às vezes nem foram abertos, é comum que às vezes faleça um dos cônjuges, a família não se preocupe, o viúvo também não, e só depois, quando falece o sobrevivente, o viúvo ou a viúva, é que vão fazer o inventário dos dois.
E aí surge esse problema da aplicação da lei no tempo, direito intertemporal, devendo aplicar-se essa regra do artigo 1797, que é repisada ainda no artigo 2041, em disposições finais e transitórias. Também é importante lembrar aqui, isso já entra mais próximo do direito sucessório do cônjuge, a questão da meação e da herança. São termos jurídicos de diferente concepção, mas muitas vezes confundidos na prática. Principalmente pelo leigo, é claro. O profissional do direito sabe que a meação depende do regime de bens adotado no casamento. Se o regime for o da comunhão, comunhão universal ou comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos pelo casal, tanto os antigos quanto os novos bens na comunhão universal, ou só os novos bens na comunhão parcial, como sabemos. Haverá, então, direito de meação no direito na forma do regime da comunhão universal ou parcial. Também na participação final nos aquestos, que é um regime de pouco uso entre nós, introduzido pelo novo Código, mas ainda pouco conhecido, pode haver participação do cônjuge sobrevivente nos bens que foram havidos durante a convivência, em razão exatamente dessa participação final nos aquestos. Aquestos são os bens adquiridos durante o casamento, até a sua extinção por morte ou por outro fenômeno como o divórcio. E a herança nós sabemos que é a outra parte, exatamente o antípoda da meação. Meação é o que fica para o cônjuge sobrevivente em razão do regime de bens adotado. E a herança é o que competia ao falecido e que ele deixa aos pósteros, aos seus sucessores. Para vocês verem também como são distintas as duas figuras, é bom lembrar que o imposto de transmissão causa-mortes, em São Paulo denominado ITCMD, em outros estados ITCD, aqui tem uma locução latina no meio, causa-mortes, por isso ITCM, CM é causa-mortes. Imposto de transmissão causa-mortes ou doação. Ela incide apenas sobre a herança. Essa imposição tributária é só sobre a herança e não sobre a meação. Então, se o falecido tinha um imóvel no valor de 100 mil reais e deixou a viúva com direito à comunhão, a viúva terá os seus 50% garantidos como meação, sem imposto algum, porque ela já tinha esse direito antes do falecimento. É apenas reconhecido no inventário o direito de meação que já pré-existia, no decorrer da morte. A outra parte, os 50% que vão para os descendentes, esses 50% é que são tributáveis pelo ITCMD. Isso mostra bem a diferença entre meação e herança. Portanto, não se deve confundir os dois conceitos. Repisando, meação é o direito de cada sócio da sociedade conjugal, dependendo do regime de bens adotado. E essa questão do regime de bens tem uma importância crucial também na hora da concorrência sucessória, porque alguns regimes admitem concorrência sucessória, outros não admitem essa concorrência. Essa metade da herança ideal, meação, já pertencia a cada um, por isso que com a morte não há a imposição do tributo, já que decorreu de um direito anterior, o direito à copropriedade. Já a herança, sim, é o patrimônio, a parte dos bens deixada pelo falecido, que cabia ao falecido, sejam os bens particulares dele, na totalidade, ou a meação, naquilo em que coubesse meação à viúva, ou ao viúvo, e esse sim é que se transmite aos herdeiros. Agora, uma observação de ordem prática. Ao abrir o inventário, havendo bens de pessoas casadas em regime de comunhão, eu declaro só a metade, que era do autor da herança, ou eu declaro a totalidade, incluindo também a meação? A resposta é bem simples, mas eu tenho visto confusões de inventários de primeiras declarações, dizendo que o fulano deixou 50%, e parte de alto, 50% do imóvel da rua tal, entendendo que os outros 50% já são da mulher, porque era casada no regime, se ela é a viúva. Errado.
tem que se declarar a totalidade dos bens, incluindo a meação. E esse total se chama montemor, monte maior, a soma dos bens, incluindo a meação. Depois, na partilha, é que se vai fazer a apuração do que é meação e do que é herança. E aí, claro, vai se saber também o que é tributável e o que não é tributável. Outro aspecto importante nessa análise preliminar é saber quem é o sucessor. Sucessor, para daqui a pouco chegar ao cônjuge. Ele será chamado de herdeiro, mas herdeiro não é um sinônimo de sucessor. Eu diria que sucessor é um termo genérico. Todo aquele que tem capacidade de adquirir pela sucessão hereditária é sucessor. A lei fala em sucessores legítimos e testamentários. Mas nós temos uma outra denominação específica para herdeiro, distinguindo também o herdeiro legítimo do herdeiro testamentário e outro que é o sucessor a título singular, que é o legatário. Então temos aí umas denominações diferentes. O sucessor a título universal é aquele que recebe toda a herança ou uma parte ideal de toda a herança. Se for um filho único e não houver nenhum outro, nem direito do cônjuge à concorrência, ele será então herdeiro universal, claro, herdeiro da totalidade dos bens. Se forem 2 filhos, cada um tem direito à metade, também são herdeiros a título universal, porque recebem metade de todos os bens. Então, herdeiro universal não é só aquele único. Podem ser diversos herdeiros legítimos com direito à totalidade da herança. Já o herdeiro a título singular é aquele que recebe um determinado bem certo, indicado no testamento. É um herdeiro testamentário, portanto, que recebe uma coisa certa, por exemplo, uma casa que foi deixada a ele, certa quantia de dinheiro, um veículo, um bem, portanto, singular, na sua destinação, daí herdeiro ou sucessor singular, também chamado de legatário. E aí o Código Civil se estende em inúmeros dispositivos sobre os legados, a forma de sua instituição, etc. Queria também lembrar que os herdeiros necessários, no Código anterior, eram descendentes e ascendentes. O que é que se acrescentou agora? Mais um, o cônjuge. E o artigo 1846, na sequência, diz que a eles cabe o direito à legítima, que é a metade indisponível da herança, conforme nós já vimos. Vamos agora examinar a ordem da vocação hereditária e, na ordem da vocação hereditária, verificar onde está colocado o cônjuge. Disto já falamos na introdução, quando lembramos a melhoria na posição sucessória do cônjuge no direito civil hereditário brasileiro, em relação ao Código Velho, em relação a outras eras. Era interessante, no sistema antigo, a comparação com outros países. Por exemplo, no México, há muito tempo a legislação manda que o cônjuge receba metade da herança junto com os ascendentes. Quando concorre com ascendentes, os pais sobrevivos, não deixando filhos, portanto, falecido, recebiam metade e o cônjuge a outra metade. Era o sistema mexicano, na Costa Rica e em inúmeros outros países. O Brasil atrasou-se nessa disposição ao só agora contemplar a concorrência sucessória do cônjuge, não só com os descendentes, mas também com os ascendentes. Qual é a ordem da sucessão hereditária? Para saber essa ordem, é preciso estudar os artigos 1829 e 1790 do Código Civil. O 1829, que encabeça a sucessão legítima, enumera quais são os herdeiros pela ordem de preferência, pela ordem de prioridade. Só na falta dos antecedentes é que são chamados os subsequentes. Mas o 1790 completa ao falar na sucessão do companheiro. E por que no 1790 se fala em companheiro, que também concorre na herança? E no 1829 é que se inclui o cônjuge, além dos descendentes, ascendentes e colaterais. Por que o companheiro ficou fora? Por um preconceito e desmazelo do legislador. É que
antes das leis da união estável, não havia direito sucessório do companheiro. Então, quando o Miguel Reale e sua equipe de juristas elaborou o projeto de Código Civil em 1975, não havia direito de companheiro. Por isso não constou no capítulo próprio nada sobre companheiro, nem poderia. Mas mais tarde, com as mudanças na Constituição e também nas leis brasileiras da união estável, é que veio o direito do companheiro. E quando se fez a redação final, então, do Código Civil aprovado, que entrou em vigor em 93, é que se verificou onde é que vamos colocar o companheiro. E para não ter que mexer em todo o artigo 1829 e seguintes, colocaram num artigo isolado o companheiro, no 1790, no capítulo ou no título das disposições gerais, quando não se trata de disposição geral, trata-se de uma disposição especial, muito especial, e que deveria estar lá no 1829. Bastava um parágrafo dizendo iguais direitos aplicam-se também ao companheiro, se não houver cônjuge. Bastava mais ou menos isso. Aliás, há projetos de mudança do Código Civil onde se propõe a revogação do 1790 e a transposição do seu dispositivo para o 1829 e seguintes. Talvez ficasse mais fácil, porque hoje um aluno de direito, um acadêmico, um graduando, tem dificuldade, às vezes, em achar essa ordem. Por isso, estou colocando os dois artigos para dizer que a sucessão hoje dá-se na seguinte ordem. Primeiro, aos descendentes. Bom, sempre foi, é da regra, desde o direito romano, que os filhos, descendentes é mais genérico que filhos, porque não havendo filhos, vêm os netos, os bisnetos, que são os herdeiros na linha reta descendente. Esses estão em primeiro lugar, mas não estão mais sozinhos. Esta é a novidade. Em concorrência. Com quem? Com o cônjuge sobrevivente. Então aí é que deu a valorização do cônjuge. Porque se houver descendentes, é preciso também verificar se há cônjuge sobrevivente, viúvo ou viúva, e o regime de bens que ele tenha adotado no casamento. Dependendo do regime de bens, o cônjuge vai receber uma parcela igual a um quinhão igual ao do descendente. Ou com um cálculo diferenciado, conforme está no artigo 1832, que daqui a pouco nós vamos ver. Ou, ainda tem um ou. Em vez de cônjuge, se não existir cônjuge ou existir companheiro, B, com o companheiro sobre os bens havidos onerosamente durante a convivência. É a regra do 1790 que eu introduzi aqui para compor o quadro. Então, hoje vocês sabem que os primeiros na linha sucessória são os descendentes, mas não sozinho. Pode estar concorrendo com o cônjuge, pode estar concorrendo com o companheiro. E se não houver descendentes, não há filhos sobrevivos, nem netos, não havendo descendentes, então sim, nós teremos, em segundo lugar, os ascendentes do falecido, que são os pais, pai e mãe, ou os avós, ou os bisavós, sem limite de grau. Aí a vida humana é que vai digamos, dizer até que ponto se sucedem os ascendentes, não há limite de grau. E aí, com relação aos ascendentes, a grande mudança é esta. Com relação ao Código Velho, também há concorrência com o cônjuge ou com o companheiro. Aqui, sem pressuposto de regime de bens. Ou seja, sempre havendo ascendentes com direito à herança, na falta de descendentes, haverá sempre a concorrência com o cônjuge. Não importa o regime de bens do cônjuge, aqui a lei não faz distinção de requisito ou de pressuposto. E os percentuais são igualitários, de 1/3 ou metade cada um para o cônjuge, e no caso do companheiro, 1/3 só para o companheiro, segundo 1790, e 2/3 para os ascendentes. Em terceiro lugar, vem o cônjuge absoluto. Se não houver descendente nem ascendente, aí o cônjuge é o herdeiro universal, o cônjuge sobrevivente, ou o companheiro, se era união estável. E agora também, não se esqueçam, desde o último entendimento do Supremo Tribunal Federal, temos a possibilidade de concorrerem na herança, dentro deste regime previsto na união estável, também o companheiro homoafetivo. Esta é uma novidade muito forte e, evidentemente, que
esta é uma primeira análise da interpretação do que disse o Supremo nesse julgamento unânime, 10-0. Não foi 11 porque um dos ministros se declarou impedido, mas foram os 10 votantes a favor. E segundo o voto do ministro Aires Brito, que está em site da internet, tem sido divulgado na internet, vocês devem conhecer, um voto muito profundo, muito humano, muito filosófico, como é do feitio do eminente ministro oriundo do Sergipe, muito inteligente, muito perspicaz, em que ele prega que todos os direitos de companheiro têm que ser estendidos ao homoafetivo também, fazendo, portanto, ingressar por esse entendimento no direito sucessório. Claro que isto vai depender de caso a caso, os juízes vão examinar as circunstâncias. Mas parece, segundo a mídia, porque isso não foi ainda publicado, que essa decisão do Supremo será súmula vinculante. Foi a primeira, mas como foi unânime, de grande relevância, já será resumida numa súmula vinculante. Vamos ver o teor dessa súmula vinculante para ver o seu alcance, levando naturalmente à aplicação por todos os juízes de primeiro e de segundo grau, já que subordinados à súmula vinculante, sob pena de reforma num recurso extraordinário. E, em quarto lugar, não havendo descendentes, ascendentes, nem cônjuge, nem companheiro, é que entram os colaterais até o quarto grau. Os colaterais podem concorrer também com companheiro. Essa é a disposição do artigo 1790, que traz muitas críticas, porque o companheiro não fica isolado em terceiro lugar como o cônjuge fica, com direito a toda herança. Havendo colaterais, ele acaba concorrendo com colaterais, que às vezes são irmãos, ou primos, ou tios, ou sobrinhos distantes, e que acabam levando 2/3 da herança, em contraposição a 1/3 só, reservado ao companheiro pelo artigo 1790, inciso 3º, que, como eu disse, enseja críticas. Temos aí, portanto, neste rápido resumo da ordem da vocação hereditária, uma verdadeira dança dos herdeiros ao som da concorrência sucessória. É bonito, é bonita essa expressão. Eu poderia também chamar, às vezes, de dança do crioulo doido, porque é de difícil e complexa aplicação prática em muitos casos. As questões referentes à concorrência estão agora sendo examinadas no STJ. Surgiram os primeiros julgamentos e já causaram uma verdadeira revolução no entendimento que vinha sendo adotado nos tribunais. Vamos ver como se pacifica a jurisprudência sobre os direitos do cônjuge e do companheiro, principalmente no concurso com os descendentes. Existe uma regra, que é um princípio que muitos aplicam, muitos autores falam, que diz mais ou menos assim, para saber quem concorre e quem não concorre dos cônjuges. Quem não meia, herda, e quem meia não herda. É um jogo de palavras meio perigoso, tem que falar com calma e pensando bem, mas isso significa que aquele que não tem o direito de meiação teria então o direito de concorrência, concorre com sucessores sobre os bens particulares do falecido. Mas quem já tem a meiação, como se dá na comunhão universal, por exemplo, não concorre, por quê? Porque já tem garantido um direito bom, que é a meiação. Seria esse o princípio que inspirou o legislador? Não se sabe, porque há inúmeras situações que ficam mal resolvidas dentro da casuística do artigo 1829. Vou dar um exemplo bem simples. Na comunhão universal, o cônjuge sobrevivente tem direito à meiação. Como regra, sim. Portanto, não concorre na herança sobre nenhum bem deixado pelo falecido. A outra parte da herança, portanto, tirando a meiação, o resto vai tudo para os descendentes só. No entretanto, mesmo na comunhão universal, pode haver bens particulares. Por exemplo, bens que o cônjuge recebeu por doação, com vínculo, com cláusula de incomunicabilidade, ou por herança do pai ou da mãe, com testamento e cláusula de incomunicabilidade. Nessa hipótese, o cônjuge sobrevivente não terá o direito de meiação, em razão da cláusula de incomunicabilidade. O bem será particular. E o viúvo ou viúva não terá também a concorrência, porque na comunhão universal não há concorrência. E aí fica uma situação estranha, porque se fosse no regime da comunhão parcial, teria. Porque ele herdaria sobre parte dos bens. Então,
vejam que o sistema não é muito harmônico e já por aí dá para se perceber as contradições, as erronias, as dificuldades de interpretação. Mas quais são os pressupostos para que o cônjuge receba uma parte da herança dos descendentes, pela regra do artigo 1829? O 1829 estabelece como pressuposto o regime de bens. Alguns regimes admitem concorrência, outros não admitem. Se vocês lerem com atenção e repisarem a leitura, e depois lerem uma terceira vez o 1829, continuarão mais ou menos confusos. Confusos. Por quê? Porque o Código usa uma linguagem, em vez de usar a linguagem da afirmativa, usa a linguagem da exceção ou da negativa. Ao dizer assim, o cônjuge, mais ou menos assim, não vou repetir ipsis literis, 1829, o cônjuge tem direito à concorrência na herança com os descendentes, vírgula, salvo ser casado no regime de, e aí enumera 3 regimes. Esse salvo ser significa que nesses não concorre. Seria mais fácil, a meu ver, e mais correto, e mais fácil dizer assim, o cônjuge concorre na herança com os descendentes quando tenha sido casado no regime A, B e C, que seria a afirmativa. Em vez de usar a afirmativa, usou a negativa, salvo ser. E o pior é que no parágrafo único, quando fala na terceira hipótese da comunhão parcial, tem outro salvo. Ou na comunhão parcial, salvo se deixou bens particulares. Outro salvo no salvo. Então fica difícil. Isso tem dado muitas dificuldades exegéticas em razão da redação. Mas, dúvidas à parte, a verdade é que o legislador disse que concorre como regra e excepcionou os casos em que não concorre. Não concorre nos regimes da comunhão universal, da separação obrigatória ou no regime da comunhão parcial de bens, salvo se deixou bens particulares. Esqueceu de um regime. Esqueceu. Regulou os regimes e esqueceu de um deles. Bom, se esqueceu é porque concorre. Separação convencional de bens. Então, resposta, já que não está na exceção, concorre. Ou ainda, participação final nos aquestos. Não está nas exceções, então concorre. Dotal, regime dotal. Ah, não temos mais regime dotal? Realmente o Código Civil brasileiro não mais contempla o regime dotal. Mas e quem se casou antes no regime dotal? Nada fala sobre concorrência ou não no regime dotal para quem tenha sido casado nesse regime, casamento anterior ao Código Civil de 2002. Essa é outra falha grave do Código pela omissão. E isso ainda traz mais complexidade quando se vai fazer o cálculo dos quinhões. Porque uma coisa é o pressuposto, regime de bens. Depois entra o cálculo dos quinhões. Para o cálculo dos quinhões, nós vamos usar alguns gráficos para verificar alguns exemplos práticos como é que se calcula o quinhão do cônjuge sobrevivente quando concorre com descendentes. Eu queria lembrar ainda que essa questão está no auge das discussões sobre quais as hipóteses em que há ou não há concorrência, e sobre ela eu recomendo a leitura de um recente, mais ou menos recente, já tem 1 ano e pouco, acórdão do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Por favor, leiam o acórdão no RESP 992749 do Mato Grosso do Sul, relatado pela ministra Nancy Andrighi, da terceira turma. Foi uma votação unânime, e esse voto dela é de 12 de dezembro de 2009, foi levado ao conhecimento um pouco depois, publicado, e por isso se diz recente, e muita gente ainda não analisou com profundidade. Ele é um voto extenso, com uma dissertação doutrinária sobre as diversas hipóteses de concorrência e não concorrência, mas bem confusas. Se já era confusa lendo a lei, fica mais confusa ainda depois de ler o acórdão, com todo respeito à eminente ministra relatora. A conclusão deste acórdão é de que, no regime da separação convencional de bens,
o cônjuge sobrevivente não concorre na herança com os descendentes. Não concorre. Enquanto, pela interpretação do artigo 1829, concorreria. Era o que toda a doutrina dizia antes. Por quê? Porque o 1829 diz que concorre como regra, salvo, e nesse salvo não excepciona a separação convencional de bens. Se não excepciona é porque concorreria, já que não vai receber nada de meiação, separação convencional não tem meiação. Então deveria concorrer, não é mesmo? Quem não meia, herda. Deveria. Mas a resposta da ministra nesse voto, do qual participou também o ministro Sidney Benetti, o ministro Marcelo Ueda, os dois de São Paulo e outros componentes da turma, foi no sentido de que não há concorrência. E o argumento é esse. Quando se faz um pacto antenupcial de separação convencional de bens, é porque o homem e a mulher não querem misturar seus patrimônios. Nem na vida, nem na morte, diz a ministra. Logo, se não tem direito à meiação, também não deve concorrer na herança, senão vai misturar um patrimônio. E era o que eles não queriam fazer. Por isso fizeram o pacto da separação convencional. Esse é o entendimento do acórdão, que tem sido alvo de alguns comentários críticos, ou certa perplexidade do mundo jurídico, porque denota um novo rumo. É bem verdade que esse caso analisado no RESP 992749 cuidava de um homem muito rico, mais idoso, que tinha muitos bens, e se casou com uma mulher mais jovem. E com ela manteve o casamento durante 10 meses só, menos de um ano. Em seguida ele falece. E tinha celebrado antes um pacto antenupcial, regime da separação absoluta de bens. Separação convencional absoluta. Porque ele não queria que ficasse parte dos bens para ele, ele tinha filhos de outra união, queria que ficasse só para os seus filhos. E ela ingressou no inventário alegando o direito de concorrência. Eu não tenho meiação, mas tenho a concorrência para a regra do 1829 e, portanto, vou receber, junto com os 2 filhos dele, também a minha parte, e, portanto, 1/3 da herança é meu. E foi isso que o STJ julgou, um caso muito típico de uma dificuldade de extensão do direito de herança a uma mulher casada só depois de 10 meses desfeito o casamento pela morte, sem ter contribuído em nada com aquele patrimônio formado pelo autor da herança. Se fosse um patrimônio formado durante o casamento, quem sabe, o elemento circunstancial poderia levar a outra conclusão. Mas era todo um patrimônio anterior. Alguns dizem que o STJ decidiu assim por causa dos elementos circunstanciais da hipótese versada, do caso em exame. Acontece que se você não lê o finalzinho do acórdão, onde conta esse quadro circunstancial, lendo só o restante, a conclusão é peremptória, no sentido de que a separação convencional é para valer durante a vida e para valer pós-morte também, portanto, afastando o direito de concorrência. Chega a ministra Nancy Andrighi a afrontar toda a doutrina do direito sucessório e também do direito de família, ao dizer que, como a lei proíbe a concorrência na separação obrigatória, estaria também abrangendo a separação convencional. E para chegar a essa conclusão, ela diz: a separação obrigatória é o gênero, do qual fazem parte a separação legal, pessoas maiores de 70 anos hoje, ou a separação convencional. Como se a separação convencional fosse espécie de separação obrigatória. O que a doutrina nunca admitiu. A doutrina entende que uma coisa é a separação convencional, outra é obrigatória ou legal, porque decorre da lei. Então, mas vocês vão ver essa discussão toda lendo esse acórdão, fica como lição de casa, portanto, para um aprofundamento do tema e um estudo da jurisprudência. Existem outros julgados do STJ no mesmo sentido. Num deles, além do regime C da separação convencional, o falecido tinha deixado um testamento, dispondo que nada ficaria para a mulher e sim para os filhos. E aí, então, o tribunal achou mais forte a colocação, dizendo que não poderia haver concorrência, porque havia ainda um testamento, dizendo que não poderia haver concorrência. Mas aí a gente poderia responder: tudo bem, testamento. Mas o cônjuge não é herdeiro necessário? Se é herdeiro necessário, 1845, então não pode ser atingido pelo testamento, porque estaria afetando a sua legítima.
Resposta do voto. O cônjuge, na verdade, não é herdeiro necessário quando há regime de separação convencional, porque ele, ao celebrar o pacto, abdicou desse direito, ou algo assim, ou decaiu desse direito. É uma interpretação diferente, no mínimo, que merece, claro, ainda muito estudo e análise, que é o que eu recomendo a vocês. O regime de bens, portanto, é o pressuposto da concorrência sucessória, segundo o artigo 1829, estabelecendo as 3 exceções: casado no regime da comunhão universal, no regime da separação obrigatória ou no regime da comunhão parcial, salvo se deixou bens particulares. Não há ressalva para o regime da separação convencional e da participação final nos aquestos, como eu disse, o que levaria à suposição de que neles haveria concorrência. No entretanto, a posição jurisprudencial do STJ vem contrariando esse entendimento no que respeita ao regime da separação convencional de bens. O que eu tenho feito na celebração de pacto antenupcial é consultar as partes. Vocês querem que o pacto antenupcial seja efetivo para afastar a ameação e também para afastar a concorrência na herança? Ou, hipótese B, querem apenas alcançar a separação, afastar a ameação, mas possibilitar ainda a concorrência na herança com filhos que o casal venha a ter ou que já teve. E, dependendo da resposta da parte, eu coloco uma cláusula estipulando que a presente pactuação é feita extensiva ao afastar o direito de herança nos termos do julgamento do STJ, número tal, ou, hipótese diversa, a presente convenção valerá apenas para afastar a ameação, mas sem excluir o direito hereditário concorrente. Pode-se fazer isso. Hoje, no campo do planejamento sucessório, é importante ter essas previsões do que possa amanhã vir a suceder e o que interesse ao contratante, no caso, o contraente do casamento, o marido ou a mulher, ao estipular um pacto, fazendo então esse direcionamento, já que a interpretação do STJ pode levar a uma consequência indesejada para alguns. Vamos relembrar agora a questão do quinhão do cônjuge, apenas para fazer alguns cálculos. Supondo que há concorrência. Porque se não houver concorrência, é muito fácil fazer a divisão dos quinhões aos descendentes, bastando dividir o valor da herança por cabeça. Ou, se houver um deles pré-morto, por representação dos herdeiros, dos descendentes do pré-morto. Até aí não há dificuldade, porque esse é um sistema de cálculo que já é conhecido desde o Código Velho, da divisão per capita ou por representação quando há descendentes no herdeiro pré-morto. Mas, se houver concorrência, este é o busilis e, portanto, vamos ver os critérios do artigo 1832 do Código Civil, que traz o ponto talvez mais difícil de aplicação prática nas partilhas, em relação ao cônjuge e aos descendentes. Diz esse artigo que, concorrendo com os descendentes, cabe ao cônjuge uma parte da herança, que é um quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Atenção, esse igual não significa que é igual ao de cada um somando, senão dá um absurdo. Se tiver 10 filhos, não é um quinhão de cada filho, é um quinhão de um dos filhos, evidentemente. Então, se for um filho só e o cônjuge tiver direito de concorrência, é como se fossem 2 filhos. Divide por 2. Metade cada um. Se forem 2 filhos mais o cônjuge, 3, 1/3 cada um. Se forem 3 filhos mais o cônjuge, 1/4 cada um. Se forem 4 filhos mais o cônjuge, quanto dá? 1/5 cada um? Aí é errado. E nós vamos ver por que é errado. Errado porque não pode a sua parte ser inferior à 4ª parte da herança. Aqui tem um favorecimento ao cônjuge. Então, se forem até 3 filhos, dá 1/4, então não há problema. Mas se forem 4 filhos, mais o cônjuge, são 5.
não é 1/5 para cada um, é 1/4 para o cônjuge e 3/4 para os 4 filhos. E assim por diante, sempre resguardando 1/4 da herança para o cônjuge. Sempre se faz o cálculo assim? Sempre? Não, também não. Só se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Mais uma ressalva. Por isso que eu disse que esse artigo é complicadinho. A gente precisa ler 2, 3 vezes e ainda às vezes confunde. Isso só se dá quando ele for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Ou seja, se os herdeiros, os descendentes, foram filhos dos dois, do falecido e do sobrevivente, comuns. Mas, se não forem comuns e sim exclusivos do falecido, de uma outra união que ele já tinha, depois casou-se, então, nesse caso, não há garantia de 1/4 para o cônjuge. Não havendo garantia de 1/4, vai ser sempre somando mais uma cota e dividindo por igual entre eles, quando forem exclusivos do autor da herança. Essa é a regrinha do 1832, que a gente tem que explicar melhor com alguns exemplos. O cônjuge sobrevivo, quando concorre com descendentes do falecido, recebe cota igual. Se os filhos forem comuns, então tem a garantia de 1/4 ou 25%. E aqui, um pequeno exemplo. Está na hora de jantar. Esse quadro lembra uma pizza. Vamos dividir um pedaço, então, para cada um dos herdeiros. E aqui temos um caso de um cônjuge que concorre com 3 descendentes. E são todos comuns ou exclusivos, aqui não interessa que se é comum ou exclusivo, porque sendo até 3, vai dar sempre igual, porque a garantia de 1/4 estará assegurada para a hipótese dos comuns. Então aqui basta dividir por 4, 3 mais 1. 3 filhos mais 1, que é o cônjuge, e aqui é simples, como eu já disse há pouco. Mas quando a 4ª parte do cônjuge deve ser resguardada, então isso se dá quando haja concurso com mais de 3 descendentes comuns, 4 para cima. Aqui, por exemplo, temos então 4 filhos e mais o cônjuge sobrevivente. E aí o cônjuge, que está em azul claro, recebe 1/4, que é a garantia de 25% ou 1/4 parte. E os outros recebem 3/4 dividido por 4, dá 3/16. Saindo desse quadro para um outro exemplo, digamos que tivesse aí 10 filhos. Até agora há pouco eu falei nesse caso. 10 filhos e mais o cônjuge. O cônjuge teria 1/4 ou 25%, sobraria 75%, que seria dividido por 10 filhos. Daria 7,5 para cada um. Veja como o cônjuge é bem favorecido, porque ele fica com 25, e cada filho, no caso de terem 10 filhos, teria 7,5. Mas a questão muda quando o cônjuge concorre com herdeiros exclusivos do falecido. Mais de 3, porque até 3 é sempre igual, mas mais de 3 também. Aí não há reserva de 4ª parte. Não havendo reserva de 4ª parte, a divisão é igualitária entre os descendentes exclusivos, que são aqueles havidos só pelo falecido. Portanto, quem participa da herança nesse caso são os nossos, que são os comuns, e aí há a garantia de 1/4 para o cônjuge, ou são os dele, os seus, do falecido, exclusivos, quando o cônjuge concorre, mas sem garantia de 1/4. E aí vem uma pergunta. E os filhos do cônjuge sobrevivente, exclusivos do cônjuge sobrevivente, também concorrem na herança ou participam da herança? A resposta é não. Se forem exclusivos só do cônjuge sobrevivente, havidos, portanto, de outra união, portanto, não terão direito a alguma herança, serão enteados do falecido. E os enteados não recebem, não têm direito hereditário. O que faltou aqui ao legislador dizer, como eu disse, como eu falei, foi um detalhe importante. Bom, garantia de 1/4 com filhos comuns, acima de 3, 1/4, isso eu já disse. Foi a questão da origem híbrida. Origem híbrida são alguns filhos comuns e outros filhos só do falecido ou exclusivos. Nesse caso, dá-se ou não a garantia de 1/4? E há cálculos complicados aí. Digamos, 5 filhos são uma família grande, né? 5 filhos são comuns e 7 são exclusivos do falecido.
Bin Laden disse que tinha 11 filhos lá na casa-mata dele. Então imagine quantos filhos iriam concorrer na sucessão dele. Aqui teríamos mais dificuldades de cálculo, já que ele teve filhos de diversas uniões, não só da última. Portanto, a concorrência do cônjuge sobrevivente se daria com hipótese de filhos de origem múltipla ou híbrida. E nesse caso, a grande dúvida é saber se há ou não a garantia de um quarto. Há então aqui critérios que os autores têm apontado. Gisele de Hironaca, que já escreveu bastante sobre o tema e gosta desse tema, ela aponta 4 ou 5 respostas possíveis, mas todas elas discutíveis. A primeira seria fazer uma divisão proporcional para a garantia de um quarto da herança. Não seria nem um quarto, se tiver filhos também exclusivos, e nem igual. Seria então um meio termo. Mas isso é inovar em relação à lei. Porque a lei só fala um quarto ou igual. Não fala em um meio termo. Então não dá para fazer, a meu ver, esse cálculo proporcional, que também é previsto na segunda teoria. A terceira é dar a garantia de um quarto, como se todos fossem filhos comuns, ainda que tivesse algum filho exclusivo. Alguns até dizem, se a maioria for comum, então garante um quarto. Se a maioria for exclusiva, não garante um quarto. Mas também está inovando em relação à lei. Porque a lei diz que só dá a garantia de um quarto quando forem filhos descendentes comuns. E por isso eu fico com a quarta hipótese, e tenho defendido isso no nosso livro Inventários e Partilhas, e também em Direito de Herança, publicação da Saraiva, entendendo que a lei quis dar ao cônjuge a garantia de um quarto só quando todos forem filhos comuns. Havendo um ou mais filhos exclusivos, já não haverá a garantia de um quarto. Com isso, valoriza-se a posição dos filhos, já que só haveria garantia de um quarto quando todos fossem comuns, ou seja, pertencentes também ao cônjuge sobrevivente. Mas esta é uma opção que vocês vão defender caso a caso, dependendo das circunstâncias, evidentemente, e dependendo da linha doutrinária, jurisprudencial que quiserem adotar. Já que o legislador praticou aquilo que já vimos num filme famoso, Esqueceram de Mim. Esqueceu de uma hipótese que é muito comum na família brasileira moderna, a família mosaico, com filhos de múltiplas uniões e não só comuns ou exclusivos. Na concorrência com ascendentes, aqui a escala sucessória é para cima, é mais fácil. O cônjuge concorre com os pais do falecido, recebendo o pai recebe 1/3, a mãe recebe 1/3, o cônjuge recebe 1/3. Portanto, é situação igualitária. Se houver apenas um pai sobrevivo, o pai ou a mãe, então metade para cada um. Continua sendo igualitária a posição do cônjuge em relação aos ascendentes. Se forem avós, pais falecidos, mas avós com direito à herança, e digamos que sejam presentes 4 avós, os avós paternos e os avós maternos, os avós recebem metade e o cônjuge metade. Não é uma divisão igual, portanto, que 4 avós mais o cônjuge daria 5. Não é 1/5 para cada um, e sim metade para os avós e metade para o cônjuge. O cônjuge, portanto, é valorizado nesse plano sucessório dentro da casuística brasileira de sucessão, independente do regime de bens, mesmo que casado tenha sido no regime da separação convencional absoluta. Aqui eu trago ainda ao palco a decisão recente que eu mencionei do STJ, quando afastou a concorrência com descendentes em vista do regime da separação absoluta, para dizer que há o risco de estender aquela decisão também à situação de concorrência com ascendentes. Se com descendente o casado no regime da separação absoluta não concorre, talvez não devesse concorrer também com ascendentes, já que o objetivo era não ter direito a nada da herança. Mas isto é uma extrapolação, não foi ainda o caso examinado pelo STJ da concorrência com ascendentes. O entendimento hoje tranquilo na doutrina e na jurisprudência paulista, porque o STJ não apreciou, é o de que na concorrência com ascendentes não importa o regime de bens, o cônjuge terá sempre uma
cota calculada dessa forma, artigo 1836 do Código Civil Brasileiro, regulando em 1837. Outra questão interessante com referência ao cônjuge é se ele tem algum outro direito real além da cota na herança ou da concorrência na herança. Aqui, fazendo uma comparação com o direito velho, o Código Civil de 16 previa no artigo 1811 o direito de usufruto vidual, lembram-se? Essa era uma pergunta que muitas vezes derrubava o acadêmico ou nas provas de OAB. O que é usufruto vidual? Um pouquinho complicado, aquele que era reservado à viúva enquanto durasse a viuvez. Isso desapareceu do nosso direito. O direito de usufruto vidual não é mais previsto no Código Civil de 2002, de modo que se entende substituído pela concorrência na herança. Como o cônjuge pode concorrer na herança, ele não há razão para que ele tenha o direito de usufruto vidual. Ah, mas então o cônjuge viúvo nunca pode ter usufruto de bens do falecido? Pode, se houver testamento, deixando a ele um legado de usufruto. Essa é outra questão. Aí já é na sucessão testamentária, pode haver usufruto por disposição do autor da herança. Na sucessão legítima é que a resposta é negativa, não há mais o direito de usufruto vidual, porque não foi reproduzido no Código Novo a disposição do artigo 1611 do Código Velho, que previa esse benefício do usufruto. A outra questão é a habitação. Vejam, o direito de habitação, que é mais reduzido que o direito de usufruto, por comportar apenas o direito de moradia no imóvel que servia de residência à família, esse direito de habitação, previsto no artigo 1831 do Código Civil, é claramente favorável ao cônjuge. O cônjuge, qualquer que seja o regime de bens, concorra ou não na herança, tem ou não meiação, pouco importa, tem o direito de continuar morando, residindo na casa que servia de residência à família. Este é um preceito de muita importância para o cônjuge sobrevivente, evitando que pessoas desvalidas, às vezes, sejam desalojadas do seu imóvel residencial quando não têm direito à herança sobre eles. Imagine, se não houver direito de habitação, o herdeiro, que pode ser um filho de outra união do autor da herança, pode depois pedir a desocupação, poderia pedir a desocupação do imóvel. Mas não, porque há o direito de habitação garantido ao cônjuge sobrevivente. Claro que é facultativo, cabe a ele continuar morando ali ou não. Há pessoas que preferem mudar, ir para uma casa menor, um apartamento, e aí então abdicam desse direito. O direito de habitação não é um direito pleno de propriedade, é um direito real sobre coisa alheia, como sabemos, e só dura enquanto a pessoa viver. Ele é um direito vitalício. Aqui também houve um acréscimo ao direito velho, ao Código Velho. O Código Velho, quando falava em direito de habitação, dizia, enquanto durar a viuvez. Então, se a pessoa, se é viúva ou viúvo, se casasse ou ficasse em união estável com outro, perdia o direito de habitação. Hoje não mais. Houve um alargamento do direito de habitação que passou a ser vitalício, favorecendo, portanto, mais uma vez, o cônjuge sobrevivente por lhe garantir o direito à habitação. O interessante está aí reproduzido o artigo 1831 do Código Civil, é que pode haver um risco de perpetuação do direito de habitação dele, quando ele se casa de novo, mantém a união estável, e se ele tinha uma parte, uma propriedade desse imóvel, meação, por exemplo, ou concorrência na herança, e amanhã ele falece, mas tinha um novo companheiro, um novo casado, esse casado também terá o direito de habitação. E aí vai perpetuando, quando haja propriedade junto, porque a habitação sozinha não se perpetua, mas junto com o direito de propriedade, que se transmite a outro, pode haver um novo direito de habitação para outrem. E o imóvel desta feita fica praticamente inalienável, porque quem vai comprar um imóvel com direito de habitação teria que respeitar esse mesmo direito em favor do cônjuge sobrevivente, portanto não interessa a compra. Eu vou ferir agora uma questão muito tormentosa também do Código Novo, que é o 1830 do Código Civil.
ele cuida da chamada culpa mortuária. Culpa a gente ouve muito falar em casamento, ou descasamento, não é? Você é culpado porque praticou adultério, porque abandonou o lar, porque transgrediu os deveres. E a culpa sempre foi levada com bastante importância no direito de família, na separação litigiosa. Hoje está muito esmaecida, porque com a criação do novo divórcio direto, potestativo, pela emenda constitucional 66, já não se necessita mais de discussão de culpa para a concessão de divórcio. Embora a culpa possa ser invocada para outros efeitos, como guarda de filhos, alimentos, etc., mas não para efeito do divórcio ou da antiga separação. No entretanto, apesar desse esmaecimento da discussão da culpa no direito de família, que tende até a desaparecer, porque roupa suja se lava em casa e não no fórum, e às vezes o que aparece no fórum é apenas a ponta do iceberg, e embaixo está o verdadeiro e granítico bloco de gelo das uniões mal conduzidas, esfriadas pela convivência atroz. Nesses casos, lá já não se pensa em discutir culpa, e agora vem se discutir culpa em inventário. Coisa que eu nunca, isso me ofende, a minha tradição jurídica, juiz de família, que foi durante tantos anos, nunca ouvi ninguém falar em culpa para definir direito sucessório. No entanto, o artigo 1830 diz, com todas as letras, somente é reconhecido o direito sucessório do cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estava separado judicialmente. Bom, aí é óbvio, ou divorciado, ou separado extrajudicialmente, porque se estiver separado judicialmente, extrajudicialmente ou divorciado, nem é mais cônjuge. Evidentemente, não tem direito sucessório. Mas, ainda acrescenta, se não estavam separados judicialmente, nem de fato há mais de 2 anos. Nem de fato. Ou seja, se a pessoa não era separada judicialmente, nem divorciada, mas estava separada de fato, pode perder o direito de herança. Até 2 anos, o prazo aí estabelecido. Mas mesmo depois de 2 anos, salvo prova, nesse caso, de que a convivência se tornou impossível sem culpa do sobrevivente. Eu não sei se é por culpa do morto ou sem culpa do sobrevivente, porque ele pode ter tido outra culpa e ele também é culpa concorrente. Fica também um tanto difícil examinar a extensão desse preceito. Mas o que se critica é essa manutenção indefinida do direito à sucessão, ainda por mais de 2 anos. Talvez o legislador tenha pensado em situações terríveis, de que o homem abandona a mulher, desaparece, depois adquire fortuna com outra e deixa aquela primeira com filhos, sem ajudar, sem sustentar. Quando falece, então, ela continuaria com direito à herança, já que a separação de fato ocorreu sem culpa dela. Foi ele que abandonou o lar. Foi ele que a traiu, e não ela. Mas, se a companheira ou os filhos da outra união vierem a contestar a situação e dizer que ela teve, sim, culpa, porque maltratava, expulsou ele de casa, jogou fora suas roupas, então vai se discutir dentro do inventário quem teve a culpa. A viúva, separada de fato, há mais de 2 anos, ou o falecido, que nem está mais aí para se defender. Quem vai defender o morto? Talvez os filhos ou os outros interessados falem por ele, mas ele próprio não terá voz. Será julgado num processo de inventário, culpado ou não culpado. Isto é realmente uma situação absurda dentro do nosso direito. Como diz o Boris Casoy quando faz certas críticas, uma vergonha a introdução da culpa no âmbito do inventário. Até porque o juiz do inventário não vai ter condições de alargar o estreito limite de um inventário para ficar ouvindo testemunhas, ver documentos, quem teve culpa, quem não teve. Alguns juízes e intérpretes, doutrinadores, têm dito que isso só se aplica para excluir o direito do cônjuge, quando num processo anterior já tenha sido comprovada a culpa dele. Bom, ainda seria mais fácil examinar. Mas se não houve o processo anterior, como é que você vai apurar essa culpa?
e o juiz não vai parar o inventário para fazer isso. Talvez ele suspenda e mande para as vias ordinárias, o que também prejudica o andamento do inventário, para saber, afinal, quem vai levar. E, nesse caso, é muito comum a grita das carpideiras em cima do caixão ou dos bens do falecido, do cofre do falecido. As carpideiras seriam a viúva separada de fato, a outra a companheira, de repente um companheiro homoafetivo para aparecer também, sem ninguém esperar, e discutindo ali quem leva a herança. Pode haver concorrência até entre cônjuge e companheira, já que a união de fato, a separação de fato por certo tempo, possibilita a união estável à margem do casamento, pela regra do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil. Nós vamos encerrando, o tempo já se escoou, a nossa conversa está agradabilíssima e eu ficaria mais tempo com vocês se fosse permitido. Mas eu vou concluir pedindo a vocês que levem em conta essas observações críticas, não com espírito pessimista de que está tudo errado, mas com espírito construtivo de melhorar a situação. Eu chamo atenção para as falhas para memorar, para que melhore, para que vocês amanhã, nos seus arrazoados, nos seus trabalhos, ou mesmo em esfera legislativa, se puderem, através das suas entidades de classe ou representantes do povo, possam alterar, mudar, melhorar a redação do Código Civil. Afinal, nós vivíamos até 2002 num mar tranquilo, sossegado. Direito às sucessões era tranquilinho. Eu fui juiz de família em São Paulo durante 10 anos, na 5ª Vara de Família e Sucessões. Eu estou vendo alguns de vocês que, de repente, o senhor mesmo trabalhou lá, judicou quando eu trabalhava na 5ª. E, olha, não havia grande dificuldade em inventário. Eu nem sei como é que comprava o nosso livro Inventário e Partilha, porque nem precisava. E muitos juízes a quem eu presenteava diziam, não vai ficar aqui não, vai para o cartório, porque o cartório resolve. Bom, claro, uma brincadeira. É sempre o juiz que resolve, mas o cartório precisa estar bem orientado também para saber cumprir as ordens do juiz. Então, às vezes, uma orientação é importante de como agir. Mas hoje virou realmente um imbróglio jurídico, em alguns casos, não sempre, em alguns casos. Quando há acordo, tudo bem, aí resolve. Bom, quer acordo? Então ajeita-se. Mas quando não há acordo, o litígio se instaura de forma mais violenta no âmbito da família enlutada, que é aquela que teve alguém querido que desapareceu, deixando bens a serem divididos. Por isso é que se disse, e um autor mordaz que falou, que o direito sucessório é aquele direito que regula o direito e o modo como os herdeiros se digladiam e se matam em razão dos bens do morto. Às vezes é isso que, infelizmente, acontece. E qual é o dever do legislador e também do aplicador da lei? É pacificar a vida social, familiar, especialmente nas situações difíceis de alguém que perde uma pessoa no seu âmbito familiar. E pacificar significa dar a justa atribuição a cada um, dar a cada um que pertence, dentro de um critério lógico, razoável, em que não haja grandes dificuldades. No entretanto, as inovações no direito sucessório brasileiro causaram esse tsunami jurídico que ainda vai demorar um pouco a se pacificar. E a concorrência sucessória está muito mal redigida, a começar dos pressupostos e também a concluir pelo cálculo dos quinhões, que não prevê todas as hipóteses. Uma ideia para se sanar essa situação, exatamente também porque o tratamento do companheiro no 1790 é diferente. Eu não falei hoje do companheiro para não confundir, mas lá é diferente o cálculo, os critérios são outros. Colocam 2 tipos de família protegida, uma do casado, outra da união estável, de uma forma muito, muito diversa. E vocês vão dizer, bom, casado é melhor, então o companheiro, já que não quis casar, que suporte os ônus. Mas essa observação, uma vez alguém me falou assim, quando eu criticava, né, a desigualdade, bem feito para o companheiro, por que não se casa? Eu falei, mas não é bem assim, porque há situações em que o companheiro é tratado de forma melhor, recebe mais do que se fosse casado. Então, é a chamada gangorra sucessória que eu chamo. Up and down. Up, acima, down, abaixo. Ora o companheiro está acima, ora está abaixo do cônjuge, porque os critérios são diferentes
e não uniformes. Então eu prego a equalização dos direitos na concorrência sucessória, aplicando os princípios da igualdade, da solidariedade humana, da paz social, para que a sucessão legítima realmente alcance o seu objetivo. E o seu objetivo qual é? É dar o devido quinhão, fazer a partilha com igualdade, atribuindo corretamente os bens da herança, dentro de um clima de paz e harmonia na família que foi parcialmente afetada e destruída em razão da morte de alguém. Tudo para quê? De coração aberto, firme, solene, nós consigamos que o saudoso de Cujos descanse em paz. É o que é o nosso desejo. Obrigado.